Queridos irmãos, queridas irmãs, então 345 é esse vídeo. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação, o tema deformações. E olha, tá ficando tão interessante. Se você pensa que você já ouviu de tudo, você nem calcula o que nós vamos adentrar nos próximos vídeos. Eu estou louco que chega o próximo dia para a gente gravar os próximos vídeos, porque nós vamos adentrar agora assuntos que para mim é maravilhoso demais, porque eu conheço essa área. Mas muitas pessoas podem pensar, gente, mas não é possível que isso existe. Meu Deus do céu, devo tomar cuidado demais? Nós devemos tomar muito cuidado. Eu tenho dito aqui sempre, espiritismo é coisa séria, espiritismo é responsabilidade, é compromisso. Não devemos brincar com coisa séria. Olha aqui, ó. Depois desse processo todo que nós analisamos e comentamos nos 2 vídeos anteriores, a vontade que eu tenho de gravar mais uns 10 vídeos hoje, porque você vai ver só da agora para frente o que vai acontecer. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim, ó: entra em cena, aí entra em cena a fria equipe das trevas. Se o caso comporta, digamos, a solução da deformação perispiritual, ó, se o caso comporta, digamos, a solução, então a solução é recorrer aos espíritos das trevas, esses espíritos obsessores. Esse espírito obsessor que se vinculou a uma equipe que ali criou-se pactos, ali criou-se contratos, acordos. Bom, Luiz Antônio, ó, isso eu no plano espiritual. Chega uma equipe das trevas e de espíritos das trevas e me diz assim, de obsessores, diz assim: nós vamos ajudar você a destruir fulano. Só que com a condição de hoje em diante você vai também passar a fazer parte do nosso clã, do nosso grupo. Então é natural, nós temos que fazer um pacto, um acordo. Olha só. E arranjos de toda sorte, em que a vítima do passado, esquecida que foi vítima precisamente porque também errou, associa-se a alguém que possa exercer por ela requintes de vingança. Então aquele obsessor, você entendeu? Ele se esquece de tudo que aconteceu. Então ele se associa. E também no corpo físico, quantas pessoas se associam a espíritos sofredores? Faz parte do assunto aqui. Uma pessoa pegou, me procurou, um amigo meu me procurou e me disse: Luiz, mas você não acha que assistindo os vídeos
Eu tenho deparado com algumas situações ali calamitosas. Falei, nossa, que é isso? Quando você trata do assunto de que não são os espíritos que bebem, e sim os médios que bebem. Não são os espíritos que comem carne, e sim os médios que comem carne. Os médios é que fumam cachimbo. Os médios é que bebem pinga. Os médios é que bebem água. E os espíritos, eles apenas se usufruem das energias dessas substâncias, desses elementos. Você não acha, Luiz? Aí ele jogou para cima de mim. Você não acha que esses espíritos, eles, para evoluir, eles necessitam dessas substâncias as quais os médios usam? Comem, bebem, fumam. Você não acha que esses espíritos necessitam dessas substâncias? Não. Não. Esses espíritos, eu respondi a ele. Falei, meu amigo, eu respeito a sua forma de fazer essa pergunta. Eu estou tratando esse assunto porque nós estamos entrando agora nesse assunto. Eu respeito, eu até agradeço você estar, me questionando dessa forma, mas o negócio é o seguinte. O médium, ele é responsável, a doutrina dos espíritos nos esclarece. Acontece que esse amigo meu não estuda, você entendeu? E muitas pessoas também não estudam, por isso que pensam conforme esse amigo meu. Que se o espírito pede cachaça, vamos dar cachaça para o espírito. Se o espírito pede cachimbo, vamos dar cachimbo para o espírito. Isso é espírito primitivo. Isso é espírito obsessor. Médium primitivo ali. Médium obsessor. Médium obsidiado. Médium, vou usar o termo, subjugado. Médium fanático. Sem conhecimento. Aí eu disse para ele, meu amigo, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece que 100% das mensagens que os espíritos transmitem através dos médios é da responsabilidade do médium filtrar toda a mensagem. Então, quando o médium filtra no seu campo psíquico a mensagem que o espírito transmite, ao filtrar, se o médium ele tem conhecimento e se ele é disciplinado, ele policia os desejos do espírito. Pois, deixa eu te explicar, falei para ele, um espírito me envolve e acopla o meu campo vibracional e eu tenho total noção dos sentimentos dele. Então a vontade dele é de beber uma pinga. Então ele fala lá no meu campo vibracional, estou com vontade de beber uma pinga. Se eu tenho conhecimento dos desígnios de Deus através das obras de Kardec, se eu sou um médium disciplinado, se eu tenho postura, eu digo para esse espírito mentalmente, pinga não.
Então eu quero fumar. Cigarro, não. Então eu quero carne. Carne, não. Se você quiser a água do conhecimento, eu vou ajudar o doutrinador a te proporcionar. Porque é da responsabilidade do médium se conscientizar-se de que o primeiro doutrinador do espírito ali acoplado chama-se o médium. É o médium primeiro que doutrina os desejos do espírito ou abre as portas. O segundo responsável pela doutrinação é o doutrinador. Então, o primeiro é o médium, segundo é o doutrinador. Então, o médium que tem postura, tem conhecimento, tem moral, tem caráter, o espírito pede, ele não. Agora, o espírito pede. Aí, por exemplo, eu estou aqui, eu estou aqui, desse jeito. O espírito pega, me inspira. Estou com vontade de beber água. Gente, eu quero água. Eu quero água. Aí as pessoas que estão ali naquele grupo também não têm disciplina, não têm conhecimento, vai lá e traz uma jarra de água para mim beber, para o espírito beber. É o espírito que vai beber água? Não. Eu que vou beber água. O espírito vai, obviamente, ele vai, naquele momento, sugar as substâncias energéticas da água sem necessidade. Por quê? Porque no plano espiritual, os benfeitores espirituais do bem supra essas necessidades com conhecimento dos desígnios de Deus. E outra coisa, é preciso entender que não auto-evangeliza espírito nenhum dando pinga para o médium beber para satisfazer o espírito. E aquelas casas que se dizem casa espírita, que na segunda eles fazem o trabalho da caridade e na sexta-feira eles vão para a encruzilhada. Luiz, mas você tem coragem de dizer essas coisas? Ô, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que falar alguma coisa. Não existe isso. Fazer a caridade na segunda e praticar o mal na sexta. Na sexta-feira, aqueles mesmos médios que na segunda curaram, aplicaram passe, fluidificaram água para os pacientes. Na sexta-feira, vão para as encruzilhadas receber espíritos primitivos em busca de substâncias energéticas de bebida, de cigarro, de cachimbo e de carne, para poder desgraçar com a vida de outras pessoas. Porque alguém foi àquela casa ali e pagou para aquelas pessoas ali realizar trabalho para destruir a vida do outro? Isso é amor? Isso é caridade? Isso é médio? Isso é médio do cão. Isso é médio do diabo. Que caridade é essa? Dá para confiar numas criaturas dessas? São seres primitivos. E infeliz das pessoas que se entregam na segunda-feira a uns desequilibrados desses. Porque na segunda-feira está ali realizando cura. E na sexta-feira está na encruzilhada praticando mal? Desgraçando com o casamento de um, desgraçando com o emprego de outro? Esses médicos, será que não tem vergonha na cara, não? Mas sabe o que é isso aí, gente? Kardec já esclareceu isso aí já. Todo aquele que começa
da prática em diante, acontece isso. Todo aquele que começa pela teoria e que depois adentra a prática, trabalha corretamente. Essas pessoas não têm conhecimento das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Por isso, essa palhaçada. Na segunda, satisfaz, trabalha para Deus. E na sexta-feira, trabalha para o demônio. Que médios são esses? Luiz, mas existe demônio? Não, gente. Isso é mitologia. Isso é palhaçada. São espíritos primitivos, mas são médios primitivos também. A responsabilidade daqueles médios, a responsabilidade do médium é auto-se disciplinar. E ao auto-se disciplinar, disciplinar também o espírito primitivo que ali se manifesta. O Osifi, eu quero fumar cachimbo. Você vai fumar cachimbo, não. O Osifi, eu quero beber uma pinga. Vai beber pinga, não. Vamos sair dessa, meu irmão. Vamos sair dessa. Isso aí é uma impressão que você ainda traz no teu perispírito, porque você foi usado muito como escravo aqui na Terra pelos coronéis. Então vamos tratar de, desanuviar esses sentimentos do teu perispírito, porque o teu perispírito, preto velho, está impregnado desse sentimento. Até quando você vai ficar bebendo pinga? Até quando você vai ficar fumando cachimbo? Até quando você vai ficar nas encruzilhadas como se fosse um espantalho? Ora, gente, e os médios que se entregam a esse tipo de trabalho? Será que conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila? Mesmo praticando a caridade, tem dias que às vezes a gente bota a cabeça no travesseiro e a dona insônia vem porque a gente está ali com a cabeça martelando. Gente, mas eu não podia ter feito isso. Agora, pior que essas pessoas dormem sossegadamente, mas pode dormir aqui. Porque a hora que retornar a parte espiritual e que forem lá para a mão desses que nós vamos ler aqui agora, a pessoa não vai ter paz, não vai ter sossego, não. Aproveita enquanto estão no corpo físico. Fuma bastante, beba bastante. Faça arruaça. Ignore nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Ignore as leis de Deus trazidas por Ele. Para você ver para onde é que você vai. Alguém tem que falar, gente. Eu não me preocupo com esse corpo de carne aqui, não. Eu cuido dele. Mas, em prol do espiritismo, eu não meço as palavras. Até porque as palavras são condizentes com a doutrina dos espíritos, com as leis divinas. É uma vergonha saber que a pessoa trabalha na segunda fazendo a caridade e na sexta fazendo o mal para outra pessoa. São seres primitivos mesmo, né? Luiz, mas você não tem medo de algum ataque? Gente, 55 anos no corpo físico, recebendo ataque de tudo quanto é lado. O que eles podem fazer é me desencarnar. Só que se me desencarnar, pior para eles. Bom para mim. Porque eu vou me fortalecer mais ainda e eu vou voltar na próxima reencarnação, mais bocuda ainda. Porque eles podem calar a boca física, mas não conseguem calar a boca do meu eu. Porque a boca do meu eu tem quem manda nela. Então entra em cena aí a fria equipe das trevas, se o caso comporta, digamos, a solução. Então a solução da deformação perispiritual é encaminhada, olha aqui, é encaminhado a competentes manipuladores da hipnose
e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada tem às vezes pessoalmente. Olha só para você ver que bárbaro. Só por causa daquele pacto, daquele arranjo deles, esses hipnotizadores, esses manipuladores, eles executam aquele trabalho por causa do pacto, por causa do arranjo, por causa daquele compromisso que ambos ali assumiram, porque eles mesmos hipnotizadores praticamente quase não tem nada a ver com isso. Eu não o conheço. Isso é um problema de vocês, mas se ilude também eles que pensam dessa forma. Então, vou voltar um pouquinho. Há competentes manipuladores da hipnose e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada tem, às vezes, pessoalmente, iniciando o trabalho no campo fértil do endividamento de cada um. Quem não deve à lei de Deus? Quem não deve à lei de Deus? Então, eles atuam nessa área, porque todos nós, no nível que nos encontramos, somos falhos. Então, a coisa mais fácil a esses manipuladores, né, nesses trabalhos de hipnose, de magnetismo, nessa indução, a coisa mais fácil para eles é levar o indivíduo a um estado de zoantropia ou de licantropia, porque praticamente 100% da humanidade possui defeitos, porque nós não somos perfeitos, perfeito é Deus, Jesus. Então, os defeitos os quais nós possuímos nos leva a uma baixa imunológica, perispiritual, é onde vem o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa aposta-se esses indivíduos do campo perispiritual daquele indivíduo, e ali eles, manipuladores de hipnose, desse magnetismo, levando o indivíduo às deformações, à licantropia, à zoantropia. Por quê? Porque o indivíduo se mostra ali derrotado, fraco, no fundo do fosso. Agora, isso não acontece, conforme já dissemos, a zoantropia e a licantropia, ela não ocorre só no plano espiritual, não. Existem trabalhos realizados nas encruzilhadas, onde aqueles espíritos contratados por pessoas que pagam agem da mesma forma, conforme no plano espiritual, aqui no corpo físico. Quantos milhões de ovoides que esses espíritos implantam no perispírito daquelas pessoas às quais foram acionadas a ser derrotadas. Isso não deixa de ser uma zoantropia, uma licantropia, de uma certa forma, na condição de uma deformação perispiritual.
Porque ao introduzir no campo perispiritual os ovoides, eles só logram êxito implantando os ovoides no perispírito de determinados encarnados, porque encontra o encarnado totalmente desequilibrado. Então, por exemplo, veja bem, vou dar um exemplinho aqui. Um homem trai, o esposo trai a esposa. Aí se separa. Aí a esposa pensa assim, eu vou destruir ele. Ele não vai ficar comigo, ele não vai ficar com mais ninguém. Eu vou procurar alguém, vou pagar para matar ele. Agora observe uma coisa. Isso é possível. Vou tentar te explicar. Se ele, depois que cometeu o ato, reconhece, depois ele pede perdão, depois ele clareia a mente em busca da reparação, se ele se volta para Deus, para Jesus, porque errar é humano, permanecer no erro que é burrice. Então, se ele se reequilibra, todo mal lançado nele não tem efeito nenhum. Mas, meu bem, se ele trai a esposa e continua na orgia, na bagunça, na prostituição, ela é a história para você entender. Ela procura essas pessoas que trabalham dessa forma, paga. Eu quero que mate ele. Então você tem que comprar isso. Aquela pessoa já tem um pacto. Aquela pessoa que você está contratando já tem um pacto com uma falange de espíritos primitivos, igual ele também, né? Então, eles vão à encruzilhada, e na encruzilhada ali, eles fazem lá tudo quanto é tipo de coisas que eu não vou dizer nome aqui agora. Muitos espíritos ali, depois que eles saciam a vontade deles com aquelas substâncias energéticas dos alimentos, das bebidas e tudo mais, eles buscam, eles procuram aquele indivíduo para destruí-lo. E eles saem à procura dele e o encontram no desequilíbrio emocional, psicológico, tudo. Então eles pegam e implantam ovoides no perispírito dele. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ovoides no perispírito dele. Esses ovoides são seres também que passaram por um processo de zoantropia, de licantropia. Porque tem várias fases dentro da licantropia e da zoantropia. Então são seres que foram reduzidos àquela condição. E aquele ser introduzido no perispírito daquele encarnado, o trabalho dele ali é neutralizar toda a energia vital, o fluido vital que há naquele organismo, naquele corpo físico daquele indivíduo encarnado. Então, uma vez ali implantado, eles começam a se alimentar da energia vital do encarnado. E daquele momento em diante, aquela pessoa começa a adoecer, começa a enfraquecer, dores por toda parte do corpo. E ele vai emagrecendo, vai se decaindo. Uns aparecem alguns tipos de câncer, né? Linfomas e tudo quanto é coisa. Outros vai perdendo a energia, enfim. Porque aqueles ovoides sugam a energia vital, o fluido vital todinho daquele corpo físico.
quando terminam de sugar a energia vital daquele corpo físico, o perispírito e o espírito são expulsos do corpo físico por falta de energias para manter o perispírito ligado à matéria física. E a pessoa desencarna, vou usar o termo, vítima. Aqui na Terra, pelos médicos, pela medicina, vamos ver se eu consigo me lembrar, insuficiência generalizada dos órgãos do corpo físico. Você já ouviu os médicos dizer isso? A pessoa entrou numa insuficiência, numa pane generalizada dos órgãos, então foi parando tudo. Parou o baço, parou o fígado, parou os rins, parou isso, parou aquilo, parou o coração. Blá, 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 blá. Não generalizando, tá, gente? Eu gosto de dizer isso, não generalizando. Mas esses casos acontecem. Aí aquela mulher que mandou, que pagou aquele trabalho, graças a Deus, olha, tem gente que faz desse jeito aí, graças a Deus, eu não falei, seu ordinário, eu prometi para mim mesmo que eu ia te matar. Você me traiu, te mandei você para o inferno. Perdão dos termos, tá, gente? É uma história só para você entender, mas é assim que acontece. O que ela não sabe, o que ela não sabe é que ela arrumou uma tonelada de obsessor para cima dela para alguns séculos e séculos e séculos. Porque quem planta jiló, colhe jiló e come jiló. Ninguém é obrigado a plantar. Mas a partir do momento que você planta, você tem que colher. Ninguém carrega a cruz do outro. O muito aqui na terra, nós podemos consolar o outro, fortalecer o outro, umedecer os lábios dele com um pano molhado, conforme o Cristo, quando carregava a cruz, e que as pessoas umedeciam um pano e passavam nos lábios dele, porque encontrava-se muito ressecada. Mas você percebe que ninguém lá carregou aquela cruz. O Cristo que carregou. Você carrega a sua cruz, ninguém carrega a tua cruz, mas muitas pessoas podem te consolar. Olha, tenha fé, tenha calma. Gente, agora outra coisa. Milhões de pessoas morrem vítimas. Vamos usar esse termo para ficar fácil? Milhões de pessoas morrem vítimas desses trabalhos pagos. Luiz, não existe. Existe. Não brinque com essas coisas. Não existe. Não existe. Se a pessoa, a partir do momento que comete o erro, reconhece, pede perdão e busca reparar o erro cometido, céu e inferno, livro de Kardec, capítulo 7º, Código Penal, Vidas Futuras. Leia esse capítulo que você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. E a partir do momento que a pessoa cometeu o erro, ele reconhece, pede perdão, ele busca reparar, ele se brinda de proteção divina e pede a Deus, a Jesus, me ajuda, meu Pai, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Socorro, Deus, socorro, porque nessa hora a gente pede socorro, né? Mas Deus nos socorre sim. Deus nos socorre. Se a gente agir com o coração naquele momento, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Quem está em condições de atirar a primeira pedra? Deus socorre sim. Deus condiciona meios para que aquela pessoa se fortaleça. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus eu vou ajudar, eu vou fazer uma obra filantrópica, eu vou ajudar numa sopa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu vou mesmo. Tá, aí aquela pessoa
vai lá e paga um trabalho. Os espíritos das trevas, esses primitivos, procura e encontra aquele caboclo. Só que aquele caboclo está blindado de proteção. As trevas quebram a cara. Aquela mulher quebrou a cara. Por que que as trevas quebram a cara e a mulher quebrou a cara? Porque tudo que ela fez ficou registrado no perispírito dela. Tudo que aqueles espíritos fizeram, aquele sentimento, ficou registrado no perispírito deles. Então, eles se complicam 1.000.000 de vezes perante a evolução. Enquanto aquele, no bom sentido, vamos usar o termo coitado para poder ficar mais fácil. Aquele, ele vai responder também, mas por um deslize. Quem nunca cometeu um deslize aqui na Terra, gente? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, muitas pessoas eu ouço dizendo: isso não existe, Luiz. É porque as pessoas não têm conhecimento dos desígnios de Deus. O que nos livra dos males é o amor que nós praticamos, é o amor que nós possuímos, que nós temos no nosso coração, é a blindagem, é a proteção a partir daquele momento que você reconhece que errou, se arrepende, pede perdão. Mas você tem que ser sincero, porque se na hora que aqueles espíritos te encontrar, eles te destroem. Porque esses espíritos não estão para brincadeira. Eles não estão para brincadeira. Por isso que a pessoa tem que ser sincera. Por isso que eu costumo dizer para muitos amigos meus, eu sou enérgico com amor. Se tratando dos desígnios de Deus, eu sou enérgico com amor. Às vezes eu sou até impetulante. Do tanto que eu falo na cabeça da pessoa. Mas quem cuida, aliás, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, quem tem conhecimento, quer ajudar, quer elevar. Vamos continuar. Cuidado. Cuidado. Você não tem noção do que as trevas são capazes de fazer. Ah, mas Deus é mais poderoso. Tem uns besta que usam esses termos. Deus é mais poderoso. Não depende de Deus, não, meu bem. Depende da pessoa. Deus não desampara. Mas Deus respeita o livre-arbítrio, que é o atributo qual todos nós conquistamos através da nossa evolução, que é o nosso direito de escolha. Se a pessoa quiser comer jiló, vai comer jiló. Se a pessoa quiser chupar bala, vai chupar bala. Ah, mas Deus está comigo e isso não me pega. É? Você tem bola de cristal? Não confio muito nessas bolas de cristal não, viu? Porque essas bolas de cristal que nós temos aqui na Terra, vou te dizer para você de onde elas vêm. Da China, Paraguai. Porque a nossa instabilidade, a nossa pobreza de espírito é muito grande. Nós somos muito oscilantes. Ao mesmo tempo que nós estamos lá em cima, nós estamos lá embaixo. E o processo é sutil, é imperceptível. Agora você imagina o que virá nos próximos vídeos. Então até o próximo vídeo, no próximo dia.